Estamos começando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Nosso convidado de hoje faz história no mundo. Um artista que fala com o coração, com a alma, com a paixão. Por falar em coração, e foi com esse coração que esse cara estourou aí e está estourando no mundo inteiro, que é o Homero, esse grande talento das artes plásticas. Não saia daí, já já vou estar com ele aqui batendo um maior papo. Homero aqui. Poxa, Homero, que prazer, cara, receber você aqui no programa Horário Nobre com Juquinha. Na verdade, eu já estava querendo essa oportunidade há muito tempo, pela sua história, por tudo que está acontecendo na sua vida, e é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Juquinha. Eu que agradeço esse espaço e é uma felicidade poder conversar com você e com sua audiência também, contar um pouco da minha história. Só agradecimento. Então vamos lá, já vamos começar onde você nasceu, vamos começar essa trajetória, de onde você veio, como que foi isso até chegar aqui. O Homero hoje tem 34 anos, né? Em janeiro eu vou completar 35, então internamente eu posso dizer que eu ainda tenho 12. Sem contar, né, as responsabilidades, a família. Eu sou pai hoje de uma menininha Maia muito especial. Sou casado já há 10 anos com a minha esposa. 10 anos? Mas internamente eu sou aquela criança de 12. Lógico que o mundo modifica a gente muito, né? E eu gosto de começar a minha história a partir daí. De quando eu era criança. Porque quando a gente é criança, nós somos artistas, nós somos criativos. Exato. A gente tende a ser muito mais livre, a pensar coisas grandiosas. E a gente vai crescendo, vai se adulterando. E não é diferente, ninguém escapa disso. A vida tem o seu peso, né, tem as suas responsabilidades. Mas eu acredito que a alma de criança a gente deve manter sempre. Porque é isso que carrega a gente adiante como artista. Eu, pelo menos, desde criancinha lá, quando eu comecei a minha arte, posso dizer aos 7 anos, que foi assim, muito despretensiosamente, apesar de achar fantástico no jardim de infância, quando eu misturei a primeira vez cor. Eu me lembro desse dia certinho, e eu resgatei essa memória tem pouco tempo. Eu lembro que eu estava sentado na mesa com os meus amiguinhos, e aí a professora chegou com uma forminha de gelo, cada buraquinho com uma cor diferente, colocou no meio da nossa mesa. Que legal. Aí eu peguei ali, comecei a pintar com azul e tal, depois eu fui pintar com vermelho, com o mesmo pincel, e de repente eu vi o vermelho misturando com o azul e aquilo virando uma cor roxa. E aí eu falei, minha cor favorita é o roxo. Desde sempre, aquilo foi uma mágica para mim, porque para uma criança que nunca havia tido feito isso eu tô falando de jardim de infância, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Lógico, arrumei um amigo na escola que desenhava muito bem, então ele desenhava e eu pintava. Foi uma coisa que foi caminhando comigo, assim, de uma forma muito espontânea e divertida. E aí, aos 7 anos, foi meu primeiro encontro mesmo com a minha arte, porque foi algo que me motivou a sair e ir para a ação nessa questão da arte. Tava te contando nos bastidores que estava reformando a casa dos meus avós lá em Bela Vista, minha família veio de Bela Vista. E minha mãe, meu pai é mineiro, mas sempre fui criado na roça, todos os finais de semana. Aqui, né, cara? Próximo 40 minutos de Goiânia, né? Então, ia pra roça sempre, pra chácara. A gente fala roça aqui em Goiânia, é pra roça, mas é um sítio, né? É roça. É a roça, adoro. E aí, mas quando criança eu não gostava muito, eu ia mais por obrigação. E numa dessas, num fim de semana desses, a gente foi pra reformar a casa dos meus avós e pintar ela, né, trocar o telhado, era aquelas telhas coloniais antigas. Então, durante todo aquele processo, eu fui vendo aqueles materiais ali e criança, não estava fazendo nada, estava brincando, só vendo o povo trabalhar, às vezes ajudava uma coisinha aqui, outra ali. E eu lembro que eu peguei a tinta branca e comecei a pintar uma telha. E aí, pintei uma e eu fui para outra. Quando eu vi, tinha, sei lá, umas 15, 20 telhas lá pintadas, aquelas telhonas, né? Todas tortas. Tava colocando um telhado novo. E aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, meu filho, o que você tá fazendo aí? Pintando essas telhas? Isso aí tá tirando, vai jogar fora.
Aí eu falei, não sei, mãe, eu simplesmente quis, estava aí o material e ela falou, então vai desenhar alguma coisa aí, desenha alguma coisa nelas, essa tela em branco. E aí que começou realmente minha jornada pela arte, né, de pintura. Interessante que você já viu, porque essa telha que foi tirada era bem rústica. Aquelas telhas antigas. A sua visão, você olhou ali e falou, feito na coxa. Ele é feito na coxa, que é um formato até, não é? Sim. E aí eu comecei a desenhar ali e passou, o dia terminou, né? Eu falei, mãe, eu quero levar essas telhas para casa. Ela, não, pega uma, leva para casa e tudo mais. É pesada uma telha daquela. E aí eu chegando em casa, nos fundos da minha casa é a confecção da minha mãe, né? Na época ela fazia corte, costura, fabricava peças. Minha mãe também é hoje uma estilista, uma designer. Qual o nome dela? Nilza. E aí sempre estava em contato com isso, né? E tinha aquelas tintas de tecido lá no ateliê dela. Eu cheguei com aquela telha, falei, vou pintar. Peguei as tintas de tecido e comecei a pintar. E aí, cara, foi pra mim, assim, um momento único. Porque, apesar de ser algo tão banal, né? Mas pra mim foi uma marcação. Eu acho que aquilo definia pra mim que o meu desejo era de ser artista, de ser pintor. Mas desde criança foi um impacto, assim, grande a arte na minha vida. Eu não acho que é até banal, não. Eu acho que foi uma coisa que já veio, bateu ali, você enxergou. Quando a gente fala assim, banal, ou não era para ser, é a visão que a gente tem ali, Sim. né? Mas o processo e o talento estava ali, né, cara? Você começou a descobrir ali. Ali foi a pista, né? É a pista. A gente tem a pista do que a gente pode ser no futuro, verdade. quando a gente é criança. É porque a gente acaba esquecendo ou coloca as outras coisas em cima, mas todo mundo sabe desde criança o que gostaria muito de ser e o que sente no coração de ser, né? E o processo começou ali, qual foi sua visão? Você já partiu para o desenho, para a pintura, comercializando? Que essa história é muito interessante. Quando eu comecei a pintar essa telha, eu lembro que tinha as revistas eu lembro que tinha as revistas de confecção da minha mãe. E aí ensinava a fazer várias coisas. Tinha lá como você pintar aquelas peças, né? Era tipo os primórdios do silk screen, vamos pensar assim. Eram umas máscaras que vinham inclusive na revista. E eu sempre fiquei curioso com aquilo. Até usei nessas pinturas, experimentando e tal. E aí eu falei, quero comprar agora uma revista de pintura, mãe. E fui para a banca de revista, comprei uma revista de pintura. Era os casarios antigos de Goiás Velho, Ouro Preto. E aí eu comecei a copiar aquilo ali na telha e ficou legal, ficou bom. Eu fui seguindo ali o método da revistinha e ficou uma paisagem legal. E aí uma tia minha quis comprar essa telha. Eu vendi para ela por R$10. E aí a partir daí eu falei, vou pintar outra. E aí toda vez que eu ia para a chácara no final de semana eu trazia um pouco de telha. Trazia 3, 4, pintava elas lá. Quando voltava no final de semana para a chácara, pintava lá também, já comecei a levar minhas tintas. Eu me lembro como se fosse ontem, cara, que aquilo ali pra mim, eu falei, tô feito, eu vou vender 1 milhão de telhas a R$10. Vou ficar E eu tinha o quê? 7, 8 anos. Aquilo ali foi realmente surpreendente pra mim, porque os amigos da minha sala ganhavam mesada. Eu ganhava uma mesadinha do meu avô, mas lá em casa as coisas sempre foram assim, bem regradas, nunca faltou nada. Meus pais foram muito dedicados sempre, a gente teve... sempre fazia esporte, sempre fazia inglês, mas assim, não tinha mais outras coisas de luxo, brinquedos caros, essas coisas dentro de casa não tinha. Então eu comecei a fazer o meu dinheirinho ali para me poder comprar as coisas que eu gostava. E eu gostava muito de carro de controle remoto. Então eu vendia lá telha para comprar os meus brinquedos. E aí eu pegava os meus brinquedos que eu comprei e desmontava eles. Eu sempre fui muito curioso. Eu desmontava tudo, eu queria ver por dentro. Então, mais uma característica que me induzia ali para um caminho de criatividade, né? Minha imaginação sempre foi muito fértil, desde criança, com essa visão de querer criar coisas, de pintar, de desenhar. Aí eu descobri o grafite, a arte de rua, comprando revistinha também de arte de rua. Então, assim... Mas essa descoberta do grafite já foi... foi com 10, 12 anos, mais ou menos, que eu descobri... Olha que interessante, cara. Ainda um garotinho, né? Sim. Aí você já começou a ter essa visão do grafite aí. E eu acho, assim, muito interessante, porque naquela época não tinha internet. Então, o que chegava de novidade era na revista, nas bancas, né? Você tinha revista de ciências, revista de animais, revista de
de arte, de artesanato. Então, eu era muito dentro disso também. Eu ia para a banca de revista e ficava olhando as revistas, tudo. O cara, dono da banca até falava, não pode abrir as revistas não. E eu abria a revista, às vezes ele vê. Você já estava fazendo estudo. Eu já estava cara. querendo ver coisa nova, né? A mente de um artista é de criatividade, de curiosidade. Então, assim, foi caminhando tudo de um jeito muito espontâneo. Eu não pensei em vender, simplesmente minha tia quis comprar. E aí, a partir daí, eu comecei a olhar a arte como algo que poderia trazer um recurso financeiro para me comprar as coisas que eu queria na época. Eu não comecei pensando em ter uma carreira, mesmo que eu tinha pistas de que aquilo ali me alimentava, que me dava curiosidades. Então, assim, o meu processo pela arte simplesmente fluiu. Eu nunca fui planejando nada. Os processos foram muito espontâneos, né? E aí eu fui crescendo. Dos 7 aos 12 anos eu descobri o grafite aos 11, 12 anos. Comecei a pintar realmente na rua em 1999 para o ano 2000. Ia para a Marginal Botafogo, comecei a pintar. Fiz muito grafite de graça. Ia nas obras pedir resto de tinta para as pessoas, ficava procurando em lixo de obra também, de casa que reformou, se tinha um pouquinho de tinta nas latas. Então, o artista estava ali querendo aparecer, estava querendo fazer a arte, né? Muito forte, intenso. Intenso, e eu fui dando voz àquele processo. Então, assim, juntava um pouquinho de dinheiro, ia lá, comprava uma latinha de spray. Era difícil comprar uma latinha de spray, porque, tipo assim, fazer grafite... é diferente de pichar. Com um spray você faz, sei lá, 30 assinaturas na rua. Para fazer o grafite você precisa de um pouco mais de tinta, você precisa de uma tinta acrílica, um PVA, né? Você precisa de rolinho, você precisa de pincel, você precisa às vezes de mais do que um spray. Então o processo foi ficando mais caro e eu queria pagar por aquele processo, eu queria ter material. Desculpa te interromper, mas esse processo, inclusive, muita gente não aceita. Né, a pichação, né? Sim. E a sua era uma artista, né? Um cara, mas nem sempre foi o coração. Não, né? O início da minha arte comigo na arte de rua foi muito de querer falar algo que eu não podia ter voz com aquela idade. Eu queria me expressar e às vezes eu tinha vontade até de me emancipar. Eu pedi pro meu pai e pra minha mãe, me emancipa, eu quero poder fazer as coisas que eu quero ser dono de mim. Desde criança isso. Olha, então, fazer a arte de rua, hoje é bem vista, mas nem sempre foi assim. Ainda em grandes regiões assim metropolitanas não tem tanta... existe a aceitação, mas não tem o entendimento do que aquilo representa para quem faz e para a cidade também. Então eu tinha uma visão também inicial da arte de rua, muito mais de revolta do que de levar uma mensagem. Então a pichação, ela estava lá, eu queria espalhar meu nome, eu queria mostrar com quem eram as pessoas que eu estava alinhado, né? Eu queria fazer as minhas críticas, mesmo com pouca idade, com 15, 16 anos, foi essa hora que eu estava mais intenso na pichação, me envolvi com um movimento de esporte, com a Força Jovem, depois eu fui para outras gangues assim, cara, porque não era gangues perigosas igual a gente tem hoje. Era gangues de ideias, a gente queria ser o dono da rua, queria poder andar de bicicleta e passar por ali, ou a nossa turma de skate poder ser dono da pista. Então, assim, não era uma gangue que é igual hoje, violenta, perigosa, que envolve droga. Era um outro tipo. E pra gente ir pra rua e fazer uma pichação, assinar o nome, ou o codinome, né? Aquilo ali agitava o coração, era grande euforia. Desculpa. Era um grito de liberdade organizado. Sim, e tipo, local, sabe? Não era uma coisa muito... A gente não saía para ir para lugares assim, outros estados, ou fazer coisas em outros bairros. Era algo realmente de amigos com amigos. Os nossos inimigos eram amigos também. Era de time diferente, digamos assim. Isso é muito bacana, cara. Então a arte, ela foi dando essa voz, né? E eu fui tentando me encontrar nesse processo. E... tô hoje onde eu tô, que seria um artista profissional, eu me coloco assim, hoje uma pessoa que olha a arte com olhos profissionais, olha a arte com uma coisa de levar uma mensagem, não só de dar um grito, né? Não é só rebeldia hoje, meu trabalho ele propõe levar uma mensagem, ele propõe abrir reflexões, fazer questionamentos, fazer provocações. E o abstrato que me recebeu nisso, porque eu gostava muito, na época do grafite mais intenso, eu gostava era de replicar
rostos, eu escolhia lá personalidades, por exemplo, Pablo Picasso, eu desenhava ele na parede, porque eram os meus mentores. Eu fazia presenteava meus pais, por exemplo, no Dia das Mães eu fiz o rosto da minha mãe de uma foto que eu tinha, eu e ela, ali na Avenida R11. E aí no Dia das Mães eu falei, mãe, me leva ali na panificadora pra gente comprar umas coisas que eu gosto e tal. E aí eu pedi pra ela passar pela R11. Então eu mostrei pra ela no Dia das Mães uma arte que eu fiz. Nossa. Eu adorava, minha mãe chorou. Não, e... Poxa, foi uma coisa não assim. tem nem como, né? Foi especial. Demais. Desenhava muito pessoas assim com expressões muito fortes, né? Ou velhos, ou índios. Eu desenhava muita coisa assim, porque eu achava que aquela expressão era tão forte, eu queria ampliar aquilo e mostrar para mais pessoas. Depois eu fui perdendo esse compromisso com a forma, né? O realismo, ele exige da gente uma técnica, mais tempo, ele exige que você esteja mais concentrado para replicar a coisa, porque senão fica aquela coisa feia. E eu falei, cara, eu não quero muito isso não, isso não está na dinâmica da minha criação. E aí eu me encontrei na arte abstrata, né? Eu comecei a arte abstrata dentro da tela, comecei a arte realista nas ruas, depois eu mixei essas duas coisas. Por um tempo eu fiquei ainda experimentando trabalhar com os animais, porque são imagens que me inspiram muito. As flores também, então eu saí dos rostos e comecei a ir para os animais, né? Comecei a ir para as flores. E ainda assim aquilo ali não estava significando tanto do que eu queria expressar, do que eu tirar. Era bonito, era legal, eu conseguia vender, as pessoas encomendavam, mas também não conseguia agregar um valor muito forte. E aí no abstrato eu comecei a encontrar realmente o meu caminho de expressão. E usando o spray, né, que foi a minha referência inicial, eu trouxe o spray para dentro da pintura em tela. Então hoje o meu pincel é a lata de spray. Eu pinto e arrasto a tinta, levo ela do jeito que eu quero, vou criando os formatos. As cores são muito lindas no seu trabalho, né, cara? Você faz uma coisa... Eu sou seu fã. É Admiro referência você. da natureza. E muito. E o que você está falando, você foi construindo, né, a sua carreira artística. Você foi descobrindo. Eu vou por esse caminho aqui. Não, mas eu te faço uma pergunta. Surgiu até agora, teve uma possibilidade, eu vi na sua cabeça, de fazer algum quadro relacionado à telha? Porque essa telha, ela é muito importante. É a origem, no seu né? processo, é a origem. Sim. Sabe, uma hora, não sei se você já fez, se ainda não fez, parte para isso aí, porque eu acho que é super bacana, cara. Eu penso assim, sempre que eu me perco, eu resgato as minhas origens para me encontrar. Então foram já umas 3 ou 4 fases que ao longo da vida você vai passando por transformações, você vai consumindo coisas, ideias novas, descobertas novas, você vai mudando, é natural. Eu sou muito bem-vindo com esse processo de me transformar em alguém novo diariamente. Todo dia eu falo, hoje eu sou um cara diferente. Eu não sou aquele mesmo cara de ontem, porque eu vivi mais um dia. Então, voltar para as origens é algo que eu faço. Mas eu não pensei ainda em voltar a fazer aquela pintura dos casarios antigos, das praias. Quando você começa a contar a sua história e você fala da telha, eu viajei em todo esse processo e lembrei muito da telha. Eu desafio de vez em quando a pintar, a desenhar, eu pinto também, mas desenho. Cheguei a ganhar um prêmio da Funarte. Fui premiado. E gosto do desenho. E você contando a sua história, eu passei por um processo um pouco parecido, mas eu não levei assim avante, né? Não fui falar, não, vou virar um artista plástico. Você se expressou em outra área, em né? outra área, que foi o teatro, a televisão, o humor e tal, parti para isso. Mas você vem num processo de crescimento muito grande, né? Você está sentindo isso. Hoje um quadro seu hoje, custa o quê? 20, 30, 10, tem vários preços, olha, né? Sempre é customizado. Então você chegou num estágio super forte, sabe? E tem muita história para escrever, porque você é um garoto, né? 30 e poucos anos, você está começando uma trajetória. Olha que bacana isso, cara. Garotinho, 7 anos, foi descobrindo, passou por todo um processo e hoje o cara está aí no mundo, mostrando o seu trabalho, né? Acho que o sonho do artista é conseguir levar seu trabalho para o máximo de pessoas possível, né? Porque o artista que entende que ele é um instrumento real de trazer água viva para esse mundo, de trazer beleza, de trazer abundância, de trazer riqueza. Porque a arte é isso. A arte na nossa sociedade é o que existe de mais valioso. Por quê? Porque ela realmente tempera a vida. Ela traz significado, ela traz propostas de pensamento, né? Ela traz cura.
eu falo que hoje eu comecei a enxergar meu trabalho além da estética, além do impacto visual. Hoje o meu trabalho está muito relacionado com o ser humano, essencialmente falando, e as suas dores, porque eu acredito claramente que a arte ela tem um poder de cura. Então eu comecei a ter uma visão de mais importância ainda no trabalho que eu faço, né? Você perguntou isso, como é que isso vai se transformando dentro da gente, né? Isso vai passando o tempo, você vai construindo uma jornada desde criança, mas basicamente, se eu puder deixar a minha verdade, é que eu simplesmente fui fluindo com o que Deus colocava no meu coração. Demais. A gente está terminando esse primeiro bloco e volta no próximo, porque eu quero saber o alcance desse talento seu. Aonde você está chegando. Mais histórias e quero saber também do coração. É que todo mundo a gente fala, cara, eu vou bater um papo, vou fazer uma entrevista ali, bater um papo com o Homero. Todo mundo fala, o cara do coração, então pegou, né, cara? Legal, né? Muito legal. Me sinto feliz por ser reconhecido assim. Muito. Coração é amor, né? Não sai daí, já eu volto com o Homero. Estamos de volta e falando do coração. Hoje eu vou bater um papo com o Homero. O do coração? É, o do coração, né, Homero? Você já escutou muito isso? A galera me conhece hoje pelo coração, né? O coração me deu, vamos dizer, meu cartão de visita. Eu repeti ele tantas vezes que criou-se essa ideia de reconhecimento, né? Através dessa arte. Por isso que eu digo que a arte de rua ela é muito poderosa. E o coração me deu essa chance de poder falar mais, né? Porque as pessoas veem o coração, liga a mim, e aí? Não para por aí. Eu tenho a mensagem para ser entregue, eu tenho o significado para trazer para as pessoas, e o significado não é só eu que dou. As pessoas, nas conversas, elas me dão o significado também desse coração. Chegou até... alguém falou para mim que em Nova York, sim, tava lá o teu coração, né? Antes da pandemia, a gente fez um tour assim, bem... Pois é, como é que foi esse tour? A arte de rua, para mim, ela surgiu em Nova York. Apesar de que algumas pessoas falam que surgiu na Alemanha, em Berlim. Mas para mim, eu conheci a arte de rua através de Nova York, dos trens que foram pintados, né, dos guetos nova-iorquinos que traziam o hip hop como a base da expressão deles. E aí, a partir dali, eles começaram a alcançar mais partes da cidade através do metrô. Então eles rebeldemente, digamos assim, inconformados com a cidade, inconformados com as políticas daquela época, começaram a escrever e desenhar nos trens, e esses trens iam para o centro da cidade e levavam a mensagem do gueto para o centro da cidade. Então eu conheci a história do grafite, da arte de rua, da street art, nas revistas com essa referência, né? Então sempre foi para mim um sonho de morar em Nova York. Eu falei, cara, eu quero conhecer, eu quero ir lá no berço de onde isso tudo eclodiu, para conhecer essa cultura a fundo, né? E aí eu fui morar em Nova York, passei lá quase um ano conhecendo a cidade, trabalhei lá, conheci várias pessoas de diferentes etnias, porque Nova York ela tem essa multiplicidade de etnias, né? É uma grande metrópole, cosmopolita. Então, assim, foi uma grande escola. E aí eu comecei a entender que o poder do coração, ele não era só em Goiânia. Eu comecei a espalhar lá e começou a criar um reconhecimento, as pessoas perceberam. Eu dei entrevistas, inclusive, fui para eventos em Nova York, lá, exposições de arte, levei o coração, expliquei o Movimento Mundial do Amor. Aquele símbolo, ele é o símbolo oficial do Movimento Mundial do Amor. Que bacana. Ele não tem nome. O coração de rua surgiu porque as pessoas falavam, aquele coração de rua lá, né, que tá nas paredes e tal. E aí eu acabei, assimilando esse nome ao símbolo. Mas ele, basicamente, ele é o símbolo do Movimento Mundial do Amor. E o que é esse símbolo do Movimento Mundial do Amor? É um movimento que tem o intuito, né, o propósito de acelerar a conexão das pessoas através da arte. Porque é isso que ele faz. Quando as pessoas veem o coração na rua, aquilo lhe chama a atenção no meio do caos, né? Traz alguma mensagem. Às vezes a pessoa está mais sofrida, terminou um relacionamento, ela vai ver o coração de uma forma mais dramática, sangrando, né? Ela vai ver aquele escorrido, vai ver
o sangue. Outras pessoas que às vezes estão de bem com a vida, estão apaixonadas, elas vão olhar o coração e vai lembrar da pessoa que ama. Outras, se você às vezes está assim, magoado com alguém, o coração vai te trazer uma mensagem também. Então, ele foi criando esses significados. Tem gente que já me falou que parece um elefante, outras pessoas falam que parece um útero com um bebezinho dentro, né? Outras pessoas falam que vê o símbolo da África. Então ele vai se dando o significado, ele vai se construindo esse movimento mundial do amor. Ele se multiplicou? Há cópias dele que as pessoas acabam fazendo o mesmo formato? Ou não? Eu multipliquei ele, na verdade. Multiplicou ele? Porque eu consigo reconhecer a minha própria obra. Eu vou para a rua, se eu ver um coração que não foi feito por mim, eu reconheço que aquele coração foi feito por outra pessoa, porque a grafia, ela é única, é igual uma impressão digital. A arte de cada ser humano é única. Então, da mesma forma, eu e você pode ter o mesmo spray, o mesmo pincel, a gente vai passar ele de forma diferente e vai se expressar de forma única. Então, os corações que estão na cidade, eu assumo a autoria de todos eles. Eu nunca vi um coração que não tenha sido feito por mim. Que bacana. E eu já espalhei em Goiânia por mais de 2 mil, quase 3 mil corações, tenho certeza que eu fiz. Em todos os bairros, cara. Eu vou nos bairros afastados, nos bairros centrais, justamente para criar essa conexão, porque o movimento tem esse propósito, acelerar a conexão entre nós através da arte. Então as pessoas que reconhecem e percebem essa arte na rua, elas falam, opa, eu já vi esse coração. Ah, eu também já vi. Você conhece o Homero? Ah, eu não conheço não, quem é? Olha o Instagram dele. É o símbolo oficial do Movimento Mundial do Amor. Então é basicamente isso. Isso vai sendo multiplicado, as pessoas vão conversando e vai criando uma unicidade, né? Isso é a mais pura verdade. Até mesmo quando eu fui comentando com amigos, pessoas falavam, vou entrevistar o Homero. As pessoas se ligam logo no coração, cara, já faz o gesto, né? Ele é a porta de entrada para a mensagem que eu trago através da minha arte, né? Que todos nós somos artistas. É esse lembrete que eu trago para as pessoas. E seu nome também é forte, né? Homero é o nome do meu avô, né? E é o nome do meu bisavô também. Na minha família tem 4 Homeros. Olha aí. Digamos que eu falei assim, ó, eu acho que eu vou interromper a linhagem dos Homeros. Porque a partir de mim algo novo pode aparecer e eu quero trazer esse algo novo. Mas eu respeito profundamente o meu avô, meu bisavô, que tiveram esse nome. Faz parte da minha história. Quando criança, eu não gostava muito. Eu assinava Maurício. Nas minhas primeiras telhas lá estava escrito Maurício. Aí depois eu comecei a colocar H Maurício, depois eu comecei a assinar Homero Maurício, depois eu comecei a assinar só Homero, que é o que eu assino hoje. Quando você fala, aos 7 anos você começou ali a sua trajetória artística, e aos 12 você já estava ali pichando, já estava, né, fazendo outro trabalho, vamos dar um salto para hoje. Qual a visão que você tem daquele garoto e o cara que você está se transformando no sucesso, no talento, nas suas obras, no negócio? Qual a sua visão de hoje? Eu não me importo muito de verdade com sucesso, porque eu já faço sucesso desde o dia que eu nasci. Fazer sucesso, na minha opinião, é você estar conectado com o que você gosta, com o que você quer fazer, é estar nos lugares que você se sente bem, é conectar com as pessoas que você quer conectar. Então tudo que eu fiz desde do início da minha vida foi sempre dar voz a isso, a essa autonomia de ser quem eu sou, de querer fazer as coisas que eu quero, de seguir o caminho que eu quero, porque o mundo cobra da gente. Muito. Né? Eu já fui muito cobrado, já sofri muito preconceito, já sofri muitas críticas. E mesmo assim, cara, eu continuo fazendo meu trabalho. Eu continuo fazendo o que eu amo e o que eu gosto. Então, por ser tão espontâneo esse caminho, eu vejo que eu faço sucesso desde sempre. Não o sucesso que as pessoas conhecem aí, de muito dinheiro, glamour. Isso para mim, eu acho que mais perde. Seguidores, né? Eu acho que isso faz mais a gente se perder da nossa verdadeira essência. Esse sucesso que é vendido hoje no mainstream, né? Então, sobre isso, eu sempre ainda continuo fluindo. Eu deixo que Deus escolha para mim o caminho que a minha arte precisa ir, os lugares que eu quero ir. Eu sou muito conectado com Deus porque quem é o maior criador de tudo? De todos os animais, de todas as plantas, desse planeta inteiro, de toda a água do oceano, de todas as montanhas. O maior criador de tudo isso, o designer, o pintor, o engenheiro, o arquiteto de tudo isso é Deus.
como eu, como artista, que sou apenas uma imagem e semelhança desse Criador, de forma minúscula, como eu posso olhar para outra direção se não para o Criador maior? É a mesma coisa, a pessoa que é da profissão, ela vai olhar o maior referência da profissão dela. Na minha profissão, a maior referência é Deus. Então eu dou a Ele toda a glória e a graça por poder me dar o talento e poder ser ferramenta do que Ele quer que eu pinte nesse mundo, do que Ele quer que eu transforme desse mundo, do que Ele quer que eu fale desse mundo. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Antes eu era muito coligado com o meu desejo, com o que eu quero, o meu querer, as minhas paixões. E aí eu fui amadurecendo como artista e fui entendendo que esse processo é só um canal. Nós artistas somos canais. Quando você se permite ser exatamente a pessoa que você é e a pessoa que o Criador quer que você seja, você vira canal e aí você flui nesse mundo. Você traz a sua unicidade para esse mundo. E você é um canal, porque Deus já te livrou de vários momentos terríveis, né? Alguns acidentes, eu até gostaria de saber dessa história. Sim. Porque se você está aqui por tudo que você já passou, pelos acidentes, as coisas que já aconteceram na sua vida, você é um canal. É um ser humano de uma importância muito grande, né? Até mesmo como é que um cara, que o coração está aí, todo mundo faz um coração. Você concorda? Todo mundo vai ali e faz um coração. Sim. Mas como que vem... E eu gostaria que as pessoas fizessem também, Pois é, sabia? mas como que vem você e faz um coração que repercute tanto, né? Essa graça que você recebeu de todos esses momentos terríveis na sua vida, de acidentes, né? Como é que foi esse processo também na sua vida? O artista, ele não vê muitas coisas como impossível. Eu sempre vi a vida como possível. Eu sempre quis alguma coisa, mesmo que às vezes eu não tivesse dinheiro, eu falava, mas eu vou ter. É possível. Outras pessoas têm. Eu quero ser artista e eu vou viver disso no Brasil. E as pessoas falavam o contrário, que isso não dá dinheiro, que isso não vai dar um futuro estável para minha família. E eu, mesmo assim, ia lá, continuava no meu caminho. Então, assim, o mundo ele vai lutar contra o artista. O mundo vai lutar contra a pessoa que é de fato ela mesma, né? E o mundo lutou muito comigo. Eu já tomei muitas rasteiras do mundo, já sofri muitos acidentes. Eu falo que eu sou um ser humano que foi livrado, porque eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Já sofri muitos acidentes, já fui atropelado, já caí de escada, já caí de skate, já cortei as pernas, Cara, já tomei 280 pontos na minha perna. Que isso? Então, eu fui livrado várias vezes. Eu sofri um acidente durante a prova do vestibular. Muitas pessoas lembram disso porque chegou polícia, chegou bombeiro e foi no dia da prova do vestibular da Federal. Estava prestando para o meu primeiro vestibular. Já fui atropelado pelo carro da Energia, da Celg. Então, assim, desculpa, mas foi uma doideira a minha história, cara. É o tal do gato, né? 7 vidas aí. Tenho 12 parafusos na minha perna direita, tenho prótese no joelho, já operei o pé, já quebrei os braços, já sofri muita queimadura de 2º grau no corpo quase todo no atropelamento. Então eu tive muito tempo dentro de hospital, eu tive muito tempo em cima de cadeira de roda, com os pés engessados. Isso me trouxe, assim, uma ansiedade gigante, porque você imagina uma alma criativa que quer espontaneidade, que quer sair, correr, descobrir o mundo. Por várias e várias vezes, por 7 vezes, eu fui interrompido. Deus me colocou para pensar. E aí eu fui meditar sobre tudo isso, sobre a minha condição, sobre quem eu sou, o que eu devo realmente fazer, né? Você começa a olhar para dentro, você começa a encontrar as suas partes. Você começa a rememorar e resgatar a sua verdade, que o mundo vai te empilhando coisas e a gente não costuma tirar o lixo. A gente apenas coloca o lixo para dentro. E aí esse processo todo foi me ensinando a tirar esse lixo, né? Fui passando pelos acidentes com essa resignação, acreditando, sempre tendo perseverança, tendo fé, que era Deus que queria aquilo ali. Porque, cara, quando você tá na pior, você vai recorrer a Deus, entende? Porque acabou o plano, então você vai buscar aquilo que é sobrenatural. Desculpa interromper, mas às vezes o cara, ele vai num crescimento tão grande e acredita que é o próprio Deus. Alguma coisa vai e interrompe isso. Ou ele vai parar no hospital, ou acontece alguma coisa. Muitos chegam a falar que viu uma luz, que viu Deus, que entendeu melhor.
e volta para um processo diferente. Sim. Até no crescimento mesmo, mas com uma visão diferente da vida e do próximo, né? Sim. Eu acho muito louco isso, cara. E você é um exemplo de luta, você é um exemplo de uma determinação muito grande, focado, um garoto que foi iluminado para ser um artista, reconhecido, um talento incrível. E o que você está fazendo aqui agora, no seu depoimento, isso para mim particularmente, e acredito para quem está em casa assistindo, você está me passando uma força. Você, em alguns momentos, quis dizer para o Juquinha, cara, não para não, bicho. Sabe, a vida é muito legal. Você pode ser o que você quer ser e pode lutar por isso com todas as suas forças, né? Você me passou isso. E esse é o propósito da vida, né? Lutar pelo que você quer. Você está me enchendo de energia, de vontade de continuar, de insistir, porque o tempo está aí, a vida está aí, né? Você não pode desistir. É muito bacana, cara. Eu estou muito feliz de você estar aqui falando, dando esse depoimento. É um depoimento super importante para todos nós. E a outra pergunta que eu faço é projetos. O que você tem de projeto? O que está na sua cabeça aí? O que vai chegar para a gente? Para falar, pô, o Homero está chegando com uma coisa nova aí. Juquinha, igual eu te falei, eu tinha muitos planos. Eu sempre planejava eventos anuais. Eu fiz durante 3 anos o Love Experience, que foi um evento aqui em Goiânia. A primeira edição, 500 pessoas. Segunda edição, 900 pessoas. Terceira edição, mais de 1.000 pessoas. Fizemos lá no ginásio Sesc do Faisalville. E foi assim, uma coisa transformadora. Essas coisas eram planos e ideias que borbulhavam dentro de mim e eu queria materializar. Hoje eu me permito respirar muito mais, sabe? Sem planejar muito lá no futuro. Hoje o meu plano para o futuro é estar com a minha filha, é torná-la uma artista livre, porque como eu digo, todos nós somos artistas, nascemos artistas e nos adulteramos com o tempo. Então eu não quero adulterá-la, não quero limitá-la, quero trazer para ela a liberdade dela poder criar, estimular a arte nela e dar realmente esse sinal verde. Porque os nossos pais são os primeiros a nos permitir e a nos negar coisas, a nos limitar e a nos influenciar para que a gente faça algo. Então o meu plano de futuro, pelo menos nos próximos anos, depois que eu tive minha filha, mudou bastante coisa, sabe? Mas conectado à minha arte de forma profissional, eu tenho alguns planos também. E se Deus quiser e me permitir, nós voltaremos com a Galeria de Arte em Miami. Eu tive que fechar ela durante a pandemia, porque todo esse movimento, né, que estava acontecendo lá em 2019, eu falei, cara, não sei como que isso vai ser, eu quero estar perto de casa, eu quero estar no Brasil, eu quero estar com a minha família, vamos esperar ver o que isso vai... Eu tive que fechar e voltei para o Brasil. Mas eu acredito muito que a nossa arte tem que romper essas fronteiras brasileiras, porque o Brasil ele é incrivelmente único, rico, né? Nós temos aqui talentos unicamente do Brasil. Não tem pessoas, artistas que faz lá fora o que a gente faz aqui dentro, ou olhando da forma com que a gente olha, nessa diversidade cultural, nesse múltiplos Brasis dentro de um Brasil. Então, meu plano, meus próximos planos reinaugurar a abertura da galeria em Miami e estar no Brasil somando forte com a arte, com esse movimento de arte que cura, né? Cura as nossas ansiedades, cura a nossa depressão, cura todos os nossos males, inclusive físicos. A pessoa que começa a se dedicar na arte, ela sente uma melhora gigantesca na sua expressão, ela tira para fora sentimentos que estavam lá acumulados há muito tempo, e o que está acumulado cria lodo, e o que cria lodo cria doença. Então, eu convido as pessoas sempre, sabe? Eu quero estar sempre nesse movimento. Temos um projeto com o Ministério Público do Trabalho, associado a eles, que é a Empresa Amiga da Diversidade, né? Então, estamos dentro da Secretaria de Cultura também, apoiando aqui de Goiás, apoiando o secretário de Cultura, trazendo insights sobre a cidade, sobre a arte. Estamos em roda de artistas também, que querem criar coisas e são a nova geração. Então, assim, eu me permito só servir dentro desse ecossistema de arte e poder servir o máximo possível. Quando você fala da sua filha e a sua mudança, essa coisa de estar próximo à família, e fala que gostaria muito que ela fosse uma artista livre, né? Eu lembro dos meus filhos. Eu quero pedir essa licença e comentar sobre isso. O Yuri, acabou que o Yuri virou. O Yuri é um artista. Meu filho é muito conhecido, muito querido e um atleta, né? Então ele tem uma sensibilidade nessa área. A minha filha, a Nayane,
é uma coreógrafa, sabe, respeitada aí no Brasil e fora do Brasil também. Faz um trabalho belíssimo e eles começaram ali bem cedinho. Eu apoio você a incentivar, eu apoio você a dar a oportunidade para os seus filhos escolherem o seu caminho. Não fiz isso sozinho, claro que a mãe, a Cláudia, estava ali e está sempre juntos, né? E isso me emociona. Quando você fala isso, eu lembro de toda a trajetória. Eu lembro de estar passando na porta ali de uma academia de dança e a minha filha dentro do carro pequenininho falou assim, eu ainda vou dançar aqui. E hoje é uma coreógrafa respeitada, né, que faz um trabalho. Que isso, hein, Gil, que a arte emociona a gente. Eu te apoio. Obrigado, E a vida é isso. A gente está terminando esse segundo bloco. Você me emocionou pra caramba, porque você fez eu voltar nessa trajetória. Os filhos são espelhos do amor que você transfere para eles. E a luta deles, cada um vai buscar o seu caminho. Passarinho voa solo. Voa só. Mas você dá esse caminho. Você ajuda nesse caminho. Obrigado. Me emocionei aqui muito com a sua presença. Você é um artista, um talento incrível. Eu peço a Deus que proteja você e que você continue assim. Continue esse cara lutador, levando essa mensagem. E a gente termina você olhando para aquela câmera e mandando uma mensagem para quem está em casa. Só o amor pode salvar esse mundo. Nada mais. Só o amor pode salvar esse mundo. Sempre que você se vê em conflito, lembre que aqui é um vale de lágrimas e ranger de dentes, mas que o Criador nos deu também grandes chances de nos divertir nesse processo enquanto Ele nos restaura. Deus é o verdadeiro artista, Ele é o restaurador. Então, se está doendo, é porque está sendo restaurado. O começo dessa restauração, às vezes, pode ser a vida dando porradas, a vida moldando você, a vida te sangrando. Mas ao passo que você vai sendo restaurado, Deus vai começando a trabalhar de forma mais leve na sua vida, vai te lixando, depois começa a te polir. E muito em breve você vai estar uma obra de arte brilhante. Então não desista desse caminho, não desista do nosso país, não desista do seu lar e nem da sua arte. Porque é isso que faz a gente evoluir, é isso que faz o mundo ser mais bonito a cada dia. E esse é o meu recado, Juquinha. Que recado maravilhoso! E ajuda também a emoção nesse dia de gravação, agora, nesse momento, nesse dia maravilhoso, o Yuri está fazendo aniversário. Então quero mandar um abração pro Yuri. Se você estiver assistindo aí, a gente está aqui prestando essa homenagem para você. Eu vou mandar também, porque o Yuri é meu amigo, né? E eu fico feliz. Tá? Obrigado, cara. Tamo junto. Juquinha, obrigado pela oportunidade. Eu me sinto emocionado também por isso, porque a arte, ela derrama o sentimento, ela transborda. E eu pude sentir isso aí também, essa energia que você transbordou aqui. Muito obrigado. Eu vou te dar um abraço, É nóis. cara. Valeu. Já eu volto, não sai daí. Tamo junto, amigo. Tamo junto. Brigadaço. Foi muito especial. Estamos de volta com o quadro Horário da Lei com o Dr. Luiz Fernando. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem, Juquinha? Sempre um prazer estar aqui no seu programa. Essa semana que passou aí aniversário, né? A mãe também fazendo aniversário. Vamos aproveitar e mandar um abração para ela aí. Vou mandar um beijo enorme aqui para minha mãe, Marta. Parabéns, muitas felicidades, muitas alegrias e que você nos brinde com inúmeros outros aniversários. Aí, um abraço, Marta. Feliz tudo para você, viu? Tem um filho maravilhoso. Mas qual é o assunto de hoje, doutor Luiz? Hoje, Juquinha, vamos falar um pouquinho aí, aproveitando a presença do Homero, sobre acidentes de trânsito. Porque o Homero comentou a respeito dos acidentes. Cara, que coisa mais maluca, né? Sim, Mas e vamos falar aí o direito das pessoas que sofrem esses acidentes. Inicialmente, é importante destacar que nós temos aí o famoso seguro DPVAT. Antigamente, o seguro DPVAT, as pessoas ingressavam requerendo esse seguro, ingressavam com ações judiciais e os valores eram variáveis, tá? Dependendo do caso, se houvesse morte, se tinha um valor maior, mas não existia um valor fixo. Também se acontecia, por exemplo, a pessoa quebrava um braço, uma perna, recebia valores, mas esses valores eles eram diversos, tá? Dependendo do estado,
até mesmo na própria comarca, juízes decidiam de uma forma, outros juízes decidiam de outra forma, até que atualmente foi unificado em uma tabela específica com valores específicos para cada uma das lesões sofridas, se são lesões permanentes, se são lesões transitórias ou se são também no caso de morte. Então existem hoje um valor fixo que ele é pago para as pessoas que sofrem aí esses acidentes de trânsito. Além disso, desse seguro DPVAT, também esse seguro vem aí quando as pessoas fazem o pagamento do licenciamento anual, IPVA, o licenciamento anual e também do seguro DPVAT. Então, os motoristas eles acabam fazendo o pagamento desses valores. Mas fora isso, além disso, nós temos também, quando acontecem acidentes de trânsito, a possibilidade das pessoas que se acidentaram, verificando obviamente a culpa em relação a cada uma dessas pessoas, de ingressarem com ações judiciais ou até mesmo fazerem acordos relacionados aos danos sofridos, sejam danos de ordem estética, né, danos físicos, sejam danos morais que eventualmente podem vir aí em conjunto com esses demais danos, porque além dos danos materiais também, no caso dos veículos que estão envolvidos ali no acidente, na dinâmica do acidente, as pessoas também muitas vezes sofrem danos, tá? Existem acidentes que não ocorrem danos estéticos, danos físicos, mas estão somente os danos materiais, mas os danos, quando acontecem os danos físicos, eles podem incorrer também nos danos morais. E que esses danos físicos eles precisam ser ressarcidos? Porque as pessoas acabam tendo ali gastos, né? Não só em relação à questão do hospital, medicamento, mas também, às vezes, com afastamento do seu trabalho. Se a pessoa é segurada do INSS, se for um afastamento por mais de 15 dias, ela acaba ali recebendo esse valor do INSS. Porém, caso essa pessoa não seja segurada, ela precisa ter o valor para a sua manutenção básica, e aí cabe a ela, caso julgue necessário e interessante, ingressar com a ação judicial solicitando ali o ressarcimento desses danos, além, claro, como eu disse anteriormente, dos danos físicos, dos danos estéticos, que é decorrente da lesão a qual ela sofreu. Se for lesão permanente, se for uma lesão transitória, os valores vão variar e aí depende da análise individual caso a caso. E sim, fora o seguro DPVAT, é possível ingressar com essas ações pelo causador, pelo responsável do acidente. E quantos acidentes, né, doutor Luiz? Moto tem muito acidente. Acontece, moto, acho né? que o índice maior de acidentes hoje no Brasil com motociclistas. Eu não gosto muito, não tenho muita coragem não, viu? Eu também não, inclusive nem tenho carteira de moto, viu? Bom, mais um programa, obrigado pela sua presença e até domingo que vem. Até domingo que vem, Juquinha. Obrigado, doutor. Não sai daí, já eu volto. Estamos terminando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Quero mandar aquele abraço para toda a equipe da TV Gazeta, agradecer ao Shopping Bougainville pelo carinho, tamo junto. E você ali, chegando no shopping, é a extensão da sua casa. A AVR, olha só esse blazer, essa camisa. Alexandre, Luciana, aquele abraço para vocês. Ao Café do Mundo. Você chega ali no café e pede aquele ou chai, o cafezinho, pão de queijo, bolo, uma delícia. Cário, Jéssica, muito obrigado pelo carinho aí. Também ao Sesc. Ao Sesc, Leopoldo, essa semana fez aniversário, semana que passou. Leopoldo, obrigado pelo carinho, tamo junto. E parabéns por todos os trabalhos que o Sesc vem fazendo. E até domingo que vem, aqui com Horário Nobre com Juquinha. Te aguardo.